Irmãs, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Vozes da Casa de Esther. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, na presença do Senhor e nesse momento de comunhão. Antes de mais nada, eu quero declarar que o Espírito Santo tem liberdade para fluir nesse ambiente, para conduzir a nossa conversa. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor que Ele terá o melhor para nós. E eu declaro também que o Senhor possa tocar no seu coração, tirar toda a tristeza, todas as amarguras, todas as preocupações, para que Ele possa ministrar em nosso coração, para que a gente possa receber a melhor porção que Ele tem separado para nós nesse momento. E eu quero que você saiba que você é filha amada do Pai. Mesmo que você pense nesse momento que você recebeu um diagnóstico que você não tem cura, ou uma resposta que você não vê saída, às vezes uma preocupação, um desemprego, uma situação que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu quero falar para você que o Pai, Ele é o único que pode mudar essa situação. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, é aquele que traz uma saída para nós, onde já não tem mais saída, onde já não tem mais solução. O Pai é o único que pode fazer isso. E eu tenho certeza que você vai poder testemunhar os seus milagres, assim como eu. Eu sou prova viva dos milagres do Pai, do que Ele já fez lá no passado e o que Ele continua fazendo hoje na minha vida. Então creia com fé que você vai conseguir ter os seus milagres e você vai estar testemunhando, porque esse podcast foi criado para isso, para testemunharmos, assim como eu vou testemunhar, assim como todos os convidados vão estar aqui testemunhando o que o Pai já fez na vida delas. Você, com o seu milagre, você vai poder testemunhar para quem você quiser, para edificar cada uma dessas pessoas, para que elas possam crer e ver o que Deus ainda é capaz de fazer. E eu declaro que todas as escamas caiam dos seus olhos, que todos os tampões caiam dos seus ouvidos, para que você possa ver o que Deus tem feito nas nossas nações. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilha com uma amiga, para que ela também possa testemunhar os milagres que Deus vai fazer na vida dela. Para começar com chave de ouro, não poderia ser outra pessoa a nossa convidada para o primeiro episódio do nosso podcast. Ela, que é uma mulher amada do Senhor, uma filha, né, amada do Senhor, uma mulher que é esposa, mãe, empresária, coach de famosos e agora escritora. Eu tenho certeza que vocês já devem saber quem que é a nossa convidada, mas eu também quero falar para vocês que além de tudo isso, ela é uma mulher que fala da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, que vem edificando tantas vidas diariamente nas suas lives, que já fazem mais de 2 meses que ela está fazendo as suas lives. E eu também quero que vocês saibam que ela é uma amiga amada, uma amiga que celebra as conquistas das suas amigas, uma amiga que impulsiona, uma amiga que ensina, uma amiga que pega na mão. Então, por isso que não poderia ser outra convidada a não ser ela. E hoje ela vai estar aqui para falar um pouco mais sobre a vida dela, sobre a conversão dela, tudo que ela já passou e também sobre o tão esperado livro Mulher de Provérbios. Hoje, a nossa convidada é a Amanda Vreck. Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de participar do primeiro podcast Vozes da Casa de Esther. Eu estou muito feliz, né, porque eu fui convidada pela minha amiga. Nós temos uma amizade assim que é direto do coração de Deus. Quando Jesus é o centro de uma amizade, tudo vai bem. A gente consegue muitas coisas, resolver muitas coisas, porque nós temos um ponto comum, que é fazer a vontade do nosso Pai. Glória a Deus. A Mari me ensinou muito, inclusive que eu era filha amada. E você pode dizer, Amanda, mas você não sabia disso? Eu acho que eu já sabia, mas ouvir isso e ela tomando posse de uma forma que até pegava um pouco o nosso lugar, eu falei, epa, que eu também tenho um lugar de filha amada aqui. Eu estou muito feliz, eu agradeço o convite para esse podcast. Tem sido momentos muito intensos na presença de Deus, poder compartilhar isso com as amigas. E vocês que estão aqui também são nossas convidadas, então fiquem à vontade, tirem os sapatos, sentem aí no lugar confortável que nós vamos falar muitas coisas aqui. E eu acho que o mais engraçado do Filha Amada é que até uma simples vaga de carro, né, amiga? Eu ia fazer a obra do Senhor, onde eu ia e não
não achava uma vaga, eu falava assim, Deus, cadê a vaga da sua filha amada? Eu tomo posse, eu vou dar mais uma voltinha, eu tenho certeza que eu vou achar essa vaga na frente. Eu dava mais uma volta e achava a vaga. E em tudo que eu fazia, eu pensava, falava, meu Deus, né? Como eu sou amada pelo Senhor, como que o Senhor mima, né, as suas filhas. Então eu vou tomar posse. Sou filha, dono do ouro e da prata. Então eu não mereço menos do que isso. Tomei posse. Até de ganhar sobremesa no restaurante sem querer, né? E ganhar sem pagar, porque Deus queria me mimar naquele momento. Me mimei. Me mimei. Papai me mimou. Sem eu querer, mas Deus falou, sim, é pra você, filha. E eu acho que o engraçado disso, de tomar posse, é que todas nós temos acesso a isso, né? Nós podemos falar, eu sou filha do Pai Todo-Poderoso, aquele que é dono, ele é dono dessa casa, ele é dono dessa pulseira, dessa roupa, tem até aquele louvor, veio dele e tudo volta para ele. Então não é nada meu aqui. E se é tudo dele e eu sou filha dele, eu sou herdeira dele. Então eu também sou dona de tudo isso. Então eu tomo posse, né? E é engraçado que quando a gente convive com alguém que é assim, a gente acaba pegando a personalidade, vai pegando, né, o jeito, aprendendo também. E como que foi pra você, quando você pegou e falou assim, eu também sou filha, agora eu vou... Porque você, né, Amanda, teve uma reviravolta aí. Quem era a Amanda no passado para quem é a Amanda agora, onde Deus te colocou, né? Quando foi esse momento que você falou assim, eu sou filha, agora eu mereço o cabelo do melhor, eu mereço brinco de ouro, eu mereço vestes novas, eu mereço tudo. Qual foi o momento que você teve essa virada de chave? Eu confesso, Mari, que para mim sempre foi um pouco desafiador escutar a história de Marta e Maria, sabe? Em todos os sermões que eu ouvi, as pregações que eu ouvia, quando as pessoas falavam que Maria, quando Jesus falava, Maria escolheu a boa parte, né? Que Marta foi ali e falou, Jesus, tá vendo que eu tô com muitos afazeres, tanta coisa acontecendo, e Maria tá aí, né? E aí, quando eu escutava aquela pregação lá atrás, e até que um pouco recente, eu falava, meu Deus, mas não custava Maria e ajudar Marta também, né? Por que Jesus foi tão incisivo assim com Marta? E eu acho que essa minha visão começou a mudar porque Marta nada mais era do que uma serva só. Ela não se via como filha. Meu Deus. Ela entendia que ela tinha vindo somente para servir. E que qualquer coisa diferente disso, para ela não era uma forma de agradar o Senhor. Então, quando ela fala que ela tá preocupada com os afazeres, mesmo tendo Jesus dentro da própria casa dela, mesmo tendo alguém que ela sabe que era referência de milagres, de poder, que Jesus tinha poder para colocar, né, transformar aquela mesa, multiplicar, mas ela estava preocupada com os afazeres. Então, sair dessa configuração, virar essa chave, ainda mais quando a gente tem um passado, às vezes ali um resquício de algo que não foi bem resolvido, né? Quando a gente fala sobre paternidade, paternidade vem de quando? Da infância. Então, dependendo da relação que nós tivemos com o nosso pai, isso vai ter uma semelhança que não deveria ter com o pai do céu. Então, se eu precisei cuidar do meu pai, se eu precisei me cuidar, se eu precisei prover, se eu precisei fazer um monte de coisa da minha infância... eu vou ter que me desafiar um pouco mais a entender quando Deus falar para mim, filha, eu dou aos meus amados enquanto dorme. Então, vai descansar, vai dormir que eu estou provendo. Porque a gente acaba sendo condicionado muito com a força do nosso braço. E eu fui assim por muitos anos. Então, quando eu recebi o convite de vem para o lado de cá, vem ser filha, porque eu não te fiz só serva, eu não te fiz alguém somente para servir, eu te fiz para me adorar. Foi aí onde eu falei, mas como que eu faço? Como que eu passo para cá? E ver você assim, com um brilho nos olhos, e eu não vou dizer para você, Mari, que você está no primeiro amor, porque você é o amor, né? Você tem isso muito transparente. Porque às vezes as pessoas costumam dizer muito, porque se converteu, é recente. E é notável quando você vê que a pessoa, ela já entendeu que ela não quer ser diferente daquilo. Meu Deus. Então, ver que você tem esse primeiro amor tão aflorado, que você falou, eu sou filha, e ver que a gente tomar posse daquilo que a gente faz aquilo acontecer de forma palpável. E você chegou, eu lembro que a gente estava num evento, estava lotado, a gente deu várias voltas na praça, e você, amiga, por que você demorou? Eu falei, amiga, porque eu estava procurando vaga. Ai, eu lembro. Aí você falou, amiga, mas eu encontrei uma aqui na frente agora há pouco. Eu falei, como? Você falou, eu falei, papai, eu estou aqui, ajuda eu a achar uma vaga. E aí eu confesso, amiga, que esses dias eu falei assim, agora eu sou filha igual a Mari. E eu fui, amiga, no restaurante. Tava ali
O restaurante difícil de parar. Aí Lotadíssimo. eu falei, pai, dá uma vaga para sua filha, pai, porque a sua filha tá com calor, eu preciso almoçar. E tinha uma vaga bem na frente do restaurante, Meu Mari. Deus. Aí eu parei o carro, só que eu tava escutando um barulho diferente no carro. Eu falei, mas o que tá acontecendo com esse carro? A hora que eu parei o carro, amiga, na fila, na vaga da filha amada, eu lembrei que tinha algo no porta-malas que precisava ser passado para outro carro. Ou seja, eu tinha que Meu tirar o Deus. carro dali e eu ia perder a vaga. Meu Deus. Nisso eu falei assim, não, peraí, que eu tenho que passar isso que tá aqui no porta-malas para o outro carro. Liguei pro Rafa, falei assim, Rafa, eu tô aqui na frente do restaurante e eu lembrei que tem algo aqui no porta-malas que preciso passar para o outro carro, né? Ele falou assim, fique em paz, desça no restaurante, almoce, que eu vou aí com o carro, eu Uau. tiro tudo do porta-malas e levo para o outro carro, tá tudo bem. Então eu falei, poxa, olha como que Deus, né? Ele nos ensina, porque eu consegui a vaga e consegui ficar na vaga ainda. Por quê? Porque ativou algo que é uma herança. Sim. Se a gente toma posse daquilo que Deus deu pra gente, olha onde a gente tá, num lugar que Deus preparou, com tudo que Deus preparou. Tudo aqui já existia, Mari. Tudo já existia. Mas foi uma ativação que é espiritual. Foi dizer, filho, pai, nós somos filhas, deixa a gente se reunir com as nossas irmãs, deixa a gente falar para elas, a gente conversar. Deixa a gente falar do amor do Senhor, que E é ele algo deixa. que transborda, né, na gente. A gente tem prazer em falar do amor de Cristo, a gente tem prazer de se reunir e a gente não quer voltar mais. Não sei vocês, mas a gente não quer voltar mais para a realidade normal. Quando tem os encontros, no dia seguinte a gente fica na inércia, a gente não quer trabalhar, voltar para o mundo natural, a gente quer só falar das obras do Senhor, dos milagres, do que a gente viveu, das experiências, As sensações né? todas, né? É. E tem sido algo um tempo muito novo, né, Mari? Porque o Senhor tem feito coisas que nós não imaginávamos, né? A gente tem usado muito esse versículo, nós estamos como os que sonham. Porque quando a gente se coloca para fazer aquilo que Deus tem para nos revelar, e Ele está à porta toda hora batendo, somos nós que muitas vezes trancamos a porta. Então, quando a gente permite que Ele entre, Ele faça morada e Ele mude a nossa vida, e quando você fala dessa versão, foi um convite que eu poderia não ter aceitado. Sim. Convites, eles não são obrigatórios, né? Eles são convites. Ele é um acesso. Do mesmo jeito que talvez você foi convidado para estar aqui algum dia na casa de Esther, para participar disso aqui, você está achando que você não é a pessoa que deveria estar aqui, que você não tem look, que você... tira toda essa mentira da sua cabeça e entenda que esse lugar também é para você. Se você se sente filha, aqui é lugar de filha. Se você não se sente filha, você precisa vir aqui para descobrir que você é filha. Meu Deus. Né? E a gente fala muito do texto de Esther, né? Será que não foi para esse tempo que você foi chamada? Será que não foi para esse tempo, Amanda, que você foi chamada? Que você teve que viver tudo o que você viveu, desde a sua infância, sua mãe discipulando você, o seu irmão, todos os problemas que você passou com o seu pai, para hoje você ter propriedade para falar sobre isso. Será que não foi para esse tempo, né, que você foi chamada? Tudo que você passou, tudo que eu passei, tudo que vocês têm passado, às vezes a gente olha para trás, a gente fala, nossa, mas eu só lembro de coisa ruim da minha infância, não teve um momento bom na minha infância, meus pais se separaram, meu pai me batia, a minha mãe me abandonou. Mas, às vezes, será que você não passou por isso para você chegar onde você está hoje e você ter propriedade para falar com outras pessoas, para você poder testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida? E isso é muito forte, né, Mari? Porque a gente recebe também muitos relatos, né? E a gente tenta responder todas as pessoas com muito carinho, porque a gente sabe o que é passar por um deserto, né? Só quem um dia esteve dentro de uma situação envolvida com vícios, envolvido num lar de destruição, envolvido em um momento, né, de saúde. Muitas pessoas passam anos da vida, né, com problemas de saúde, com situações que afetam o físico, o emocional. Mas quando você fala sobre isso, existe um consolo e existe uma esperança, né? Eu falo que as maiores profecias que eu recebi no passado foram nos momentos mais difíceis da minha vida. Deus. E aquelas profecias, elas não se cumpriram no mês que vem, elas se cumpriram 20 anos depois. Senhor. Elas se cumpriram depois de 12 anos, de 10 anos. Então, quando o Senhor falou sobre aquilo, realmente era algo que não tinha para aquele momento uma resposta rápida. Só que a perseverança, a fé, e muitas vezes também a falta de opção. Porque tem horas que você fala, eu não tenho outra opção, eu tenho que ficar aqui, o que eu preciso aprender? Então, muitas vezes o deserto, o que acontece no deserto? O deserto de dia ele é muito quente e à noite ele é muito frio. Isso.
Então, é isso que quando a gente está passando dentro de uma prova, dentro de uma situação, ele é algo que nos coloca numa situação, nos forja demais. E tem horas que você fala, eu não queria mais estar aqui. Mas você está no deserto e ele vai ter uma hora que ele vai acabar. Vai acabar. Então, quando a gente vê tudo que Deus tem construído, né, tudo que Deus tem feito aqui, juntado esse quebra-cabeça gigante, a gente fala, meu Deus, era para isso que o Senhor tinha nos moldado, né, Mari? Parecia que era a última vez, parecia ser a última opção. E, de repente, Deus troca tudo, troca as vestes, troca as nossas formas, nos traz a alegria de volta, nos traz a essência, a inocência, nos coloca de novo de pés descalços no chão, né? Quando que em algum momento a gente faria isso, talvez? Não porque a gente não queria, mas porque a gente foi formatado, né? Isso, foi sendo moldado para outra coisa. E não precisa ser assim, né, amiga? Pode ser. O mundo, ele acaba distorcendo, né, quem nós somos. Fica ditando, né, o padrão de beleza. É muito magra, é loira, é cabelo alisado. Eu nunca alisei meu cabelo. A minha família tem cabeleireiras ótimas, minha tia, minha irmã. Mas todas as vezes que eu quis alisar o meu cabelo, nunca me deixaram alisar. Mesmo que elas ganhassem mais dinheiro trabalhando com progressivas, mas elas nunca me deixaram alisar o meu cabelo. E eu, tudo bem, a vida foi passando, chapinha, escova, vivendo assim. E eu passei pela transição, fiquei loira, fui ruiva. Olha o que o mundo vai distorcendo a nossa imagem, a nossa personalidade. Inclusive, a gente estava falando disso antes de começar o podcast, que quando eu me batizei, eu estava com o cabelo curtinho assim, ó, que parecia o Beisola. Né, de tanto que a imagem estava distorcida. E isso que o meu cabelo estava grande, eu fui cortando. Cada semana eu fui cortando e eu não estava satisfeita. Cada vez cortando mais, porque o mundo ditava uma coisa, eu queria estar encaixada, enquadrada no que o mundo falava. Roupas apertadas, cada vez mais curtas, mais vulgares. E foi nesse ambiente que Deus olhou para mim com muito amor, com muito cuidado e falou assim, filha, agora chega, não dá mais, você vai voltar. Que inclusive foi que nós, quando a gente já se conhecia, mas em um evento que não era cristão, aqui na nossa cidade, eu fui convidada para ir, e eu estava muito frustrada com o que eu estava vivendo na minha vida, a situação que eu estava vivendo, e eu fui no caminho desse evento falando, Deus, eu não me casei para me separar, mas eu vou me separar. Então, eu já estava determinada. O meu casamento já não tinha mais, saída para mim naquele momento. E aí, cheguei lá, tinha um profeta lá, isso que já era um milagre, porque era o encontro só de mulheres. E ele falou para mim assim, filha, você veio aqui pensando em se separar, e Deus tem a resposta para você. Ele abriu a Bíblia para mim, e lá tinha a resposta. E ele falou, você crê que Deus pode restaurar o seu casamento? Eu falei, eu creio. Ele falou, então você vai orar pela restauração do seu casamento. A partir dali, Deus já começou a mover, né? Eu orando pela primeira vez, declarando pela primeira vez em toda a minha vida para Deus restaurar o meu casamento. Porque eu não via saída. Então, eu queria jogar tudo pro ar. Queria pôr um ponto final, porque para mim aquela era a minha saída. Mas Deus falou assim, não, tem outra saída. Você vai orar pelo seu casamento, vai pedir a restauração do seu casamento. E esse foi o primeiro ponto que Deus falou para mim. Filha, chega. Agora já saiu da linha, vai ter que voltar. E o segundo encontro nessa mesma festa, onde eu encontrei a Amanda. E eu já tinha visto ela em alguns eventos antes, e ela sempre muito bem posicionada, indo orar nos lugares. Então, eu estava só filmando ela de longe, os comportamentos dela, e aí até que ela estava nesse evento, que não era cristão, e ela foi para lá pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu falo que o Senhor é tão perfeito que Ele cura a gente, né? Eu lembro que eu saí de casa e eu olhei para o Rafa, eu olhei para o Martim, e era mais ou menos umas 7h30 da noite, e eu falei assim para o Rafa, eu só vou lá porque Deus está me incomodando. Meu Deus. Falei, Rafa, porque assim, eu não tenho um motivo, né? Vou dar uma passada, enfim, foi um convite de alguém muito querido, a gente vai lá prestigiar. Falei, Rafa, mas para mim, eu já fiz, né? Foi um dia que eu tinha feito obra durante o dia, feito oração, tinha passado num cliente, para mim o dia estava fechado. Eu falei, Rafa, mas eu preciso ir ali.
E eu sempre fui uma pessoa que transitei muito, mas eu não tinha muito essa questão de vou andar num grupo, falei, Rafa, vou lá, vou com quem? Fazia eu vou tudo sozinha. Fazia tudo sozinha, gente. Gente, se tinha uma coisa que eu fazia, era tudo sozinha. Ah, vamos em tal lugar, vou sozinha, vamos um café sozinha. Eu amava almoçar sozinha, eu amava tomar café sozinha. Eu falei, o que raios eu tô indo fazer nesse evento? Cheguei lá, dei de cara com a Mari, que também estava sozinha. Um olhar perdido, porque vocês conhecem ela tem um olhar doce, gente, um olhar meigo, um olhar penetrante. E ela tinha um olhar perdido, você olhava para ela como se a gente não conseguisse ver os olhos dela, era algo muito diferente. E aí eu olhei e falei, ué, mas a Mari tá aqui? Tá sozinha? Eu falei, mas não é possível. Não é possível, não. E eu ali na festa, prestigiando, num canto, parada, já tinha comido. Começou a me dar um pouquinho de dor de cabeça. Eu falei, eu vou embora, Espírito Santo. Você não vai embora ainda. Você não vai embora ainda. E aquela vontade de ir embora, aquele calor. Eu falei, tá bom. Aí nisso eu encostei com a Mari. Começamos a conversar, né, amiga? Aí eu comecei a contar um caso do Martim, que era um caso sobre uma questão espiritual, que ele tinha passado umas noites sem dormir há um tempo atrás. Que o começo da conversa foi assim, eu tava com uma taça de vinho na mão, porque eu amava vinho. E eu falei assim, não vai beber, Amanda? Que mundo eu vivia? Não sei. Onde eu já estava filmando ela, já sabia que ela era crente, e eu perguntei se ela não ia beber, né? E ela falou, não bebo. E eu já tava meio indignada, falei, não é possível. Falei, não, eu não bebo. Aí eu peguei e engatei já na conversa. Eu sou crente. Não bebo por causa disso. Aí eu falei, e aí a conversa foi para fluiu, né, Mari? Para um lugar de filho. Aí eu falei que tinha acontecido umas coisas com o Martim, eu percebi que eu falava aquilo e ela travou, ficou olhando. Eu falei, eu acho que ela não bebeu muito para estar travada assim. Eu tava só absorvendo tudo que estava acontecendo. Parecia que você estava descrevendo o que eu estava vivendo na minha casa. Só que eu não queria falar nada, porque eu acho que vocês vão me entender. A gente sempre fica com o pé atrás, né? Será que essa pessoa tá sabendo o que tá acontecendo na minha casa? Eu não vou sinalizar que eu gostei, que eu sei do que ela tá falando, porque senão ela já vai me catar aqui, já vai... Então, eu sou muito desconfiada. Então, não reagia nem pro bem nem pro mal. Fiquei ali só observando o que ela me falava. E eu pensava, por que eu tô falando algo tão profundo de uma batalha espiritual que eu passei dentro da minha casa, que eu tive que fazer consagração, que eu não pude entrar no quarto, que eu tive que assistir a batalha espiritual acontecer do lado de fora, eu tive que ver meu marido se posicionar em oração. Falei, por que eu tô falando isso pra alguém que eu sei que a Mari na minha mente não tinha percepção daquilo. E eu não conseguia parar de falar. Foi. Aí no final, acho que ela já não aguentava mais, ela falou, é o que tá acontecendo lá em casa. Aí eu falei, olha... E aí eu não parava de sair, né, amiga? Que eu falei, então você já sabe o que fazer. Se já tá acontecendo, eu falei, levando, né, amiga? Foi isso, né? Você falou assim, então você já sabe o que fazer, né? Eu falei, não, eu não sei o que fazer. Eu tô com medo, tô sem saída. Aí ela falou assim, se posiciona dentro do seu lar. Você vai pôr a mão na cabeça do seu filho, você vai orar por ele, você vai orar pelo seu marido. Eu que não orava, gente, não tinha o hábito de orar. No máximo, deitada na cama, Pai Nosso, Ave Maria, ali, o básico de todo dia, e dormia no meio da oração. E aí eu fui pro evento, saí de lá, tendo que orar pro filho, orar pro marido, orar para restaurar casamento. Pra mim foi muita coisa. E aí eu falava assim, Amanda, eu não sei como fazer. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim pra mim, você já fez isso, só que você não lembra. Ela foi usada, porque quando eu era criança, eu ia na congregação, e eu lembro que o meu pai sofreu um acidente de moto, onde quebrou as costelas, e o hospital era muito longe. E eu ajoelhei no chão, coloquei o véuzinho na cabeça e orei pelo meu pai. Naquele dia que eu orei por ele, a dor sumiu e ele pôde dormir a noite inteira. Meu Deus, amiga. E quando você falou isso pra mim, me veio essa memória na hora na minha cabeça. Na hora. E aí eu falei assim, eu vou orar. E aí ela queria ir embora, deu um temporal, ela não conseguia sair do evento. E ela me alimentando ali. Ela teve que orar por mim ainda, junto com outro profeta, virou uma loucura aquele lugar. Mas ela pegou e me deu as instruções. Como ela foi obediente, né, gente? Desde o momento que o Espírito Santo tocou no coração dela, para ela ir nesse lugar, para ela falar comigo, para ela me dar as instruções do que eu tinha que fazer. E aí ela ainda me convidou para ir na igreja. Esse evento foi um evento no mês das mulheres, na terça-feira. E ela me convidou para ir na igreja no domingo. Falei, tá bom, eu vou, né? Falei só para falar.
Fui embora. Fui embora, cheguei em casa, estava todo mundo dormindo já. O meu marido dormindo, meu filho dormindo, e meu filho acorda de noite. Mãe, tem bichos querendo me pegar no meu quarto, e ele chorando muito no quarto, desesperado. E eu fui lá, eu lembrei da Amanda. Falei, eu vou orar. Se ela falou que eu posso, que eu sei fazer, eu sei fazer. Então, coloquei a mão na cabeça do meu filho, orei por ele. E aí, no outro dia, eu peguei minha Bíblia, acordei, comecei a ler a Bíblia, orar em casa, no café da manhã. Meu filho chega do meu lado e fala assim pra mim, mãe, Deus veio no meu quarto e colocou um escudo em volta da minha cama. Nada conseguia me pegar e eu pude dormir a noite inteira. Ali, Deus já estava usando o meu filho para falar comigo. Isso foi de terça para quarta. De quarta para quinta, meu filho acorda de novo e fala para mim assim, e ele nunca tinha ido na igreja. E ele falava assim para mim, mãe, eu sonhei com a minha alma, saía do meu corpo e ia para o céu, e tinha escada de diamantes, Meu Deus, e um portão de ouro. E eu olhava para trás, tinha 3 anjos me acompanhando. E quando abriram o portão para eu entrar, eu falava assim, cadê Jesus, que eu quero ver Jesus? E aí falaram para mim, não tá na sua hora de ver Jesus ainda. E aí ele falou, eu acordei, sem saber o que estava acontecendo. E aí eu vi que foi Deus que estava usando ele para me edificar, para eu ter mais fé. Sim. E na sexta-feira, meu marido estava de cama por conta da doença dele. E eu peguei e falei assim, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu vá para esse culto domingo, eu só aceito ir se for eu e a minha família inteira. Eu não aceito eu ir sozinha. Porque se o Senhor me quer, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa aqui. E minutos antes de eu declarar isso para Deus, eu aplicava umas injeções para o meu marido, da doença dele. E aí eu fui brincar com ele, né, para descontrair. Eu falei assim, olha, não me provoca, que eu vou aplicar e vai doer. Aí ele falou assim, eu não ligo, eu não creio nem em Deus mais. Aquilo me veio como uma facada, porque no momento que Deus me chama para voltar, para estar na presença dele, o meu marido declara, depois de 10 anos casados, que ele não acreditava mais em Deus, aquilo veio como uma facada. E aí eu saí do quarto, fui na sala, estendi as mãos e comecei a orar por ele e declarei isso para o Senhor. Fui no médico com ele nessa sexta-feira, na volta eu falei assim, domingo nós vamos na igreja, tá bom? Ele, tá bom. Falei, glória a Deus, glória a Deus. E aí nós fomos para a igreja através do convite da Amanda, que foi o primeiro convite. E eu lembro que eu entrei calada, saí calada nos primeiros cultos, eu só chorava, eu não olhava nem para o lado, para o meu marido falar, eu não gostei, não quero voltar. Eu não deixava ele falar. Então eu ia, eu buscava o meu, eu estava muito ferida, eu só sabia chorar e Deus só me entregava palavras de amor. Muitas palavras de amor. E foi através da sua obediência, Amanda. Eu falo que, né, quando a gente for entrar no céu, né, a gente vai ter a nossa coroa, cada um vai ter a sua coroa. E quantas pedrinhas vai ter na sua coroa? Quantas almas você salvou pro reino? E a minha pedrinha, né, ela tá um pouco fracionada, um pouquinho da Amanda, um pouquinho de uma outra amiga que orou por mim 10 anos. Gente, foi difícil essa conversão, mas aconteceu. Então, não desista. Olha o meu testemunho. 10 anos, uma amiga orando para eu me converter. A Amanda chegou, foi usada, obediente do Senhor, muito pontual no que eu estava passando e me convidando para ir na igreja. Então, às vezes, aquela amiga sua que você convida e ela nunca vai, naquele momento mais frágil que ela tiver, não desista, convide novamente, porque, olha o Senhor me resgatou. Você acha que não vai resgatar a sua amiga? Não é? Não vai ser nada para Deus, para ele fazer isso. Então, não desista, né? E você foi, amiga, obediente do Senhor e fez o que o Pai pediu, né? E olha aqui, você vai entrar no céu com a minha pedrinha brilhando na sua coroa. E foi tão engraçado, Mari, porque quando você sai daquele evento pensando assim, eu vou falar que eu vou, mas eu não sei se eu vou, não. Eu falei, Senhor, eu acho que eu já fiz tudo aqui, já entreguei o recado, convidei ela para ir na igreja também, agora é o Senhor com ela. Beijo. Beijo, tchau. Só que aí o Senhor não tirava você da minha mente. Toda meu hora Deus. Ele me colocava para orar por você e para orar pela sua família. Eu falei, mas meu Deus, o que está acontecendo? E você, né, aqueles dias, você
sumiu, assim. A gente não tinha contato, né? Mas a gente não tinha nem WhatsApp uma da outra, somente pelo Instagram. Tanto é que realmente a gente foi ali no Instagram, eu falei, Mari, e aí o convite, porque o Senhor me incomodava, Mari. Era algo que o Senhor falava, vai atrás. E eu lembro que a gente conversando pelo Instagram, você disse assim, eu quero ir na igreja, mas eu vou chegar atrasada. Né? Eu tô tentando chegar aí e o Senhor para mim, guarda o lugar para ela e vai esperar lá na porta. Eu, Deus do céu, mas não, ela precisa ter a melhor recepção. Eu falei, não é possível. E aí eu lembro que, né, era uma batalha e o Senhor me colocou para orar, até fiquei de pé no fundo da igreja e comecei a interceder. Falei, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que não quer deixar sua filha chegar até aqui, tudo aquilo, toda a obra que já começou, não só naquele evento, mas antes, desde que a sua filha foi gerada, desde o começo. Pai, não permita que o inimigo leve, né, essa história, leve méritos nessa história. E aí, quando você chegou ali, amiga, foi assim, pra mim, como eu disse, agora tá pronto também, agora acabou. E foi um culto incrível, eu lembro que foi muito emocionante, né? Foi maravilhoso, e depois ter você, e aí eu falei, Deus, eu sempre falei, né, amiga? Senhor, eu não vou ser amiga das minhas clientes, e também não vou ser, eu não quero amizade, pai, eu quero sozinha. Lembra, pai, eu e o Senhor sozinho? E o Senhor me deu um batismo de cura nessa área de relacionamentos, de amizades. Eu nunca... Sabe que é aquele negócio de você nunca imaginar que você precisa de algo porque você nunca teve? Eu acho que eu não preciso disso porque eu nunca tive. E, de repente, a hora que você descobre aquilo, você fala, como que eu vivi tanto tempo sem isso? Eu acho que o maior presente para mim foi ter a sua amizade, a amizade de todas as irmãs do Coque, né, todas nós que fazemos tantas obras, mas foi um batismo de cura. Então, se você aí está querendo desistir de alguém, saiba que Deus colocou no seu coração alguém, não foi à toa, foi para um projeto, quem sabe, externo, foi para um tempo como esse que você tem sido chamada, né? Que alguém está insistindo por você também. E é tão interessante, né, amiga, saber que tem pessoas que oram pela gente sem a gente saber, né? Senhor. Porque eu vejo muito isso. As pessoas, Amanda, estou orando por você, eu oro também. Tem casos que a gente recebe mensagem, a gente compartilha muito, né, amiga? A gente para o que está fazendo. Esses dias falei, Rafa, vamos orar aqui, é importante esse assunto, vamos... Como que Deus cura a gente, né? Põe amor dentro do nosso coração, né? Sim. E não é só o convite, né? Às vezes Deus manda a gente num lugar, ora por alguém, faz o convite e vai embora. A gente tem que cuidar. Mas a Amanda não queria cuidar. Queria pregar, você quer pregar. Ela queria pregar, levar a palavra do Senhor, conseguir, tchau. Mas eu grudei nela, gente, com uma força que eu falei assim, eu vou sugar tudo que eu puder dessa mulher. Porque se o Senhor me quer mesmo, eu vou fazer com excelência, eu vou me entregar de cabeça. Tanto é que com 3 semanas dessa primeira vez que eu fui no culto, eu me batizei. Então foi muito intenso tudo que a gente viveu, né? Muito intenso todo esse período. E mês que vem vai fazer 1 ano amiga, do que eu me converti, né? Que eu me entreguei pro Senhor, vai fazer 1 ano. E através da obediência, né, da Amanda, grudei nela, Deus tocou no coração dela, no dia do aniversário dela também, ela me convidou. Fazia 1 mês que a gente se conhecia, mais ou menos, 1, 2 meses. Ela me convidou para o aniversário dela, ela juntou várias mulheres que hoje são as irmãs do Coque, mas ela não reconhecia, né? Em grupo, ela só se reconhecia ela sozinha. Ela não queria grupo, ela não queria amigas, não queria nada disso. E ela convidou várias mulheres, ela falou, essa é a primeira vez que eu faço aniversário. E eu lembro que ela me presenteou, eu e todas que estavam lá, com um livro Bom Dia Espírito Santo, e já discipulando, né? E ela falou uma palavra que eu lembro até hoje, que ela falou assim, Deus escolheu vocês a dedo para estar aqui, e vocês se apoiarão uma na outra, na alegria, na tristeza, na diversidade, para orarem umas pelas outras. E vocês se unirão de uma forma que eu não sei explicar. E aí, nem sabia o que estava ela falando, entregando o que o Senhor tinha falado para ela, mas ela também não queria nada daquilo. Só que o que virou, amiga, para pensar, o que virou depois desse encontro? Eu acho que 80% das mulheres que estavam ali naquele encontro compõem o grupo das Irmãs do Coque. É verdade. Foi Olha uma que palavra profético. Liberada, né? E eu falava, Deus, o que está acontecendo? E eu recordo você falando agora, amiga,
E é profético, né? Porque eu falei, Deus, falava assim, ó, os lugares das pessoas que estão aqui serão pontos para outras irmãs. E onde a gente fica hoje, amiga? Cada hora Meu num Deus, ponto. exatamente. Era isso, né? Quando você precisar de alguma coisa, quando você precisar de um abraço, de uma oração, contar uma bênção, contar um testemunho, você vai achar portas das irmãs que estão aqui abertas e você poderá entrar e compartilhar com a sua irmã. E foi o que o Senhor tem feito para nós, né? Nós estamos várias no mesmo bairro, acho que 9 no meu, não é agora possível, com a amiga. Elaine. É muita coisa, é muito poder de Deus, meu Deus do céu. E é isso, gente. A Amanda não queria estar em clã. Agora criou uma comunidade. Agora criou uma comunidade. Onde a gente não pode nem respirar sozinha mais, que chega alguém no nosso escritório, convida para tomar café, a gente não consegue viver mais sozinha, né? É estranho. Quando nós estamos sozinhos é estranho. Quando a gente viaja sozinha é estranho. Parece que a gente está perdendo muita coisa. E na verdade é que a gente se acostumou. A gente se ama, né, amiga? A gente se acostumou, vai lançar um produto, a gente ora. A gente está com dificuldade no nosso casamento, a gente ora. A gente pecou, a gente confessa. Então a gente criou um sistema entre nós, genuíno, que funciona. E que faz a gente ser livre. Então a gente não peca e fica guardando aquilo pra gente, aceitando setas do inimigo na nossa cabeça pra falar pra você assim, você não vai orar porque você pecou, você falou aquilo lá pro seu marido. A gente não dá nem brecha, porque a gente já confessa uma pra outra, pra gente já ficar livre. Livre pra servir. Livre pra servir. O ID do Senhor. E todo esse processo, né, de 1 ano foi muito rápido pra mim, muito rápido mesmo. Depois do meu batismo, eu senti o amor do Senhor de uma forma que eu não sei explicar. Eu tive vontade de estar dentro do meu lar novamente. Vontade de estar com meu filho na parte da manhã e levar ele para a escola só à tarde. Vontade de pôr flores na minha casa, coisa que eu não tinha hábito de fazer. Cozinhar. Então, reduzir pedidos no iFood e fazer comida. Lá em casa, a comida que eles mais gostam é feijão. Eles falam, pode pedir qualquer feijão, mas o seu. Então, eu faço com prazer, porque eles amam. Então, hoje eu cozinho mais. E o que eu posso falar para vocês, nesse 1 ano aí que eu voltei para o Senhor, é que o meu casamento foi restaurado, que eu venho servindo o meu lar, eu venho colocando o meu marido na posição que ele tem que estar, e isso é algo que eu até li no seu livro ontem, e eu quero pontuar aqui daqui a pouco, que é sobre isso, né? Sobre a mulher virtuosa. Não é somente sobre ela, mas é sobre como ela se porta diante do marido dela. E eu acho que nós, do nosso grupo, a gente vem se curando ao longo desse ano, onde a gente vem servindo mais nosso lar, nossos filhos, nossos maridos, honrando nossos maridos na posição que eles têm que estar. E eu acho que ali a junção do nosso grupo das irmãs do Coque, cada uma tem algo para agregar à outra. Onde uma já está curada, está ajudando a outra que ainda precisa da cura naquele momento. Então, eu já tinha sido curada em questão de filho, pude abrir o que eu estava passando para uma outra amiga, que viu de uma outra forma e começou a fazer o movimento. Você, com questão do marido, comecei também a fazer o movimento em casa. Então, a gente vai aprendendo, né? Umas com as outras. Umas com as outras. E é muito importante, né, Mari? Porque a própria mulher de Provérbios, ela faz o bem para a sociedade, né? E por que ela faz o bem para a sociedade, né? Às vezes ela não é algo que ela faz de forma tão expressiva coletivamente, porque ali pega muito a questão do casamento, a questão de como ela é pelos filhos, mas o quanto isso afeta a sociedade. Porque um lar estruturado, um homem posicionado, uma mulher que sabe acolher, os filhos abençoados, isso reflete totalmente na sociedade. Então, quando a gente cuida daquilo que Deus pediu para a gente cuidar, a gente está fazendo algo social. A gente está, né, impactando todo o ecossistema que existe. E esse é algo que às vezes a gente entende, né, começa a entender que precisa ser desequilibrado, precisa ter uma intenção diferente. E a Bíblia vem para nos dizer de uma forma ajustada, porque não é fácil, né? Não é algo que você lê e fala, nossa, é algo que é muito tranquilo. Não é. É um posicionamento, né? A gente vem muitas vezes conversando sobre isso. Como que é? Não, é todo dia, amiga? É todo dia. É todo dia. Uma parte do livro que é doloroso. Eu até tirei foto, mandei para Amanda. Eu falei, Amanda,
Tenho certeza que não foi você que falou isso, mas tá gravado, gente. Ela falou isso mesmo e eu não pude acreditar. Mas a gente vai ler um pouco sobre o livro, vocês vão matar a curiosidade, mas eu queria também honrar a vida da Amanda de uma forma que, se hoje, né, eu estou onde eu estou em questão do meu casamento ter sido restaurado, em questão da minha família estar unida. Hoje eu tenho muito a agradecer a você pelo seu posicionamento, pela sua obediência, por tudo que você fez por mim, sem nem me conhecer. Amém. Né? E você falou do amor de Deus para mim e você não me conhecia. Eu tava lá com um vestido colado, até aqui, com um rasgo na lateral, com uma taça de vinho. Que louca é essa que tá perdida aqui? E você foi lá, transmitiu o amor do Senhor nas suas palavras, me resgatou. Então eu quero honrar a sua vida. Amém, amiga. Por isso. E Mulher de Provérbios, o livro, né, que você está lançando agora, eu tenho certeza que você vai poder fazer com muitas mulheres um pouquinho do que você fez comigo, que é me colocar na posição de esposa, no lugar de honrar os maridos. E eu sei que você vai poder levar um pouquinho disso para essas mulheres que vão ter a oportunidade de ler o seu livro. Amém, amiga. Amém? E a gente vai mostrar, né? Nós estamos com o livro aqui. Vamos mostrar para vocês o livro que foi feito com tanto amor. Eu tive a honra, o prazer de ver esse livro sendo criado. Como a minha sala é do lado da sala da Amanda, cada evolução desse livro eu tive a honra de acompanhar, desde o desenvolvimento da capa, desde da primeira impressão que o Rafa fez, e eu não pude acreditar. Quando você fez a primeira leitura, eu estava lá. Você estava lá, amiga. O cheirinho do livro. Tive a honra de ver esse projeto ser desenvolvido. E foi com muito carinho, gente. Muito carinho, muita presença do Senhor, muita direção. E é muito bonito, o livro é para mulheres, mas é muito bonito como o Rafa te ajudou nesse processo. Sim. Ele se colocando como o homem, com a energia dele, masculina, para fazer acontecer. Então, foi muito bonito. Ele inspirou, né? Porque eu falo que quem ensina a gente a ser sábio é o marido, né? Porque ele testa, aí vai de novo, aí você fala, mas não é possível. Né? Onde que está essa fórmula que faz eu conseguir equilibrar casa, trabalho, filho? Porque a gente acaba vivendo muito de intensidades, né? Eu vou ser uma coisa porque pensar em tudo é impossível. A gente começa a verbalizar muitas coisas. É impossível ter equilíbrio, é impossível ter sucesso lá fora e ter sucesso dentro de casa. Depende qual que é o propósito, o que você tem carregado, né? Dentro daquilo que você tem feito. Então, eu confesso para vocês que eu não imaginava que um dia eu fosse escrever um livro. Eu preciso falar isso, porque, né, diz que você planta uma árvore, escreve um livro, faz não sei o quê, e você cumpriu o papel. E eu nunca imaginei fazer um livro, amiga, nunca. E aí algumas pessoas já tinham entregado profecia, falado para mim que eu escreveria um livro, enfim, eu falei, amém, um dia vai acontecer. E foi tomando uma proporção, eu falei, eu acho que é um e-book, alguma coisa eu coloco ali. E o negócio começou a tomar proporção, começou a crescer. E, de fato, né, a primeira impressão, quando eu li, você estava na sala e eu segurei você ali. Porque se espantou. Porque a hora que eu li, eu falei, mas o que é isso daqui, meu Deus? Aí eu comecei a ler aquilo, parecia que aquilo estava falando diretamente comigo. Eu falei, mas, meu Deus do céu... E foi algo muito profundo, amiga. E eu nem comentei isso com muitas pessoas ainda, porque eu acabei que eu percebi isso também agora. Que eu fui me lembrar, olha como que é uma memória tão antiga e ao mesmo tempo tão profunda que eu acabei esquecendo, que o meu pai foi gráfico. Meu Deus. 35 anos, amiga. E uma das competências maiores que ele tinha era fazer livro. Meu Deus. Ele levava muitos livros de muitos autores para casa. Inclusive, eu tenho livros em casa que foi ele que me deu. Não foi ele que fez, mas ele amava, porque ele amava comprar livros para olhar. Ele era um crítico no sentido de alguém que conseguia auditar um livro porque ele fazia. Então, ele falava da cola, ele falava da dobra. Eu falava, meu Deus do céu. E aí, quando eu fui buscar o livro na gráfica... Você se lembrou. Veio aquela memória, aquele cheiro de tinta, porque eu entrava muito nas gráficas para receber, para ir encontrá-lo, para ele apresentar a gente. Ele amava o que ele fazia. E aí, quando deu tudo isso, eu lembrei muito dessa frase, será que não foi para um tempo como esse? Será que não é para um tempo como esse? De resgate de identidade, de resgate daquilo que precisa ser feito. E
E a verdade é que é uma grande cura de algo que, mais uma vez, eu falei que eu não faria, o que Deus até aqui tá pronto, né? As lives estão entregues. Beijo, tô De indo. novo, De fazendo novo, a mesma coisa. de novo, repetindo o padrão. E o Senhor de novo me desconstruindo. E aí, quando eu olhei, eu falei pro Rafa, você é a pessoa que as habilidades analíticas e técnicas são suas, mas eu preciso de uma silhueta de uma mulher, né? Eu preciso de uma silhueta que demonstre o pão, demonstre o café, demonstre essa mesa. Meu Deus. E aí ele trouxe, a hora que eu olhei, falei, é isso. E aí, a hora que eu olhei e eu vi a mulher também que lidera atrás, eu falei, meu Deus, não dá para ficar só... Tem que ser os dois, amiga. E algo, por eu já ter participado de um dos seus treinamentos que você dá, ao ler ontem o livro, eu me senti em um dos seus treinamentos. Olha só. Porque aqui tem leitura, tem exercício e tem momento de reflexão e plano de ação. E é a mesma coisa que você faz com a gente quando a gente vai no treinamento. Você fala, deixa a gente falar, faz a gente anotar e sair com um plano de ação para os movimentos que a gente vai ter que fazer. E aqui eu vi muito isso. E aí na frente da capa tem o pão que ficou famoso das lives. Pão profético. O pão profético, onde a mulherada começou a fazer pão para honrar seus lares. Eu, antes de eu ter o Moisés, há 7 anos atrás, 8 anos, vamos dizer assim, porque 9 de gravidez, né? Eu fazia muito pão na minha casa pro Marcos. Pão recheado, vários tipos de pães. E aí, depois nunca mais eu fiz, eu abandonei, deixei de lado, isso foi no esquecimento. E aí, quando começou o movimento dos pães, eu voltei também a fazer o pão, a reativar isso. E lá em casa, todo mundo ama. E eu acredito que tudo que você tem feito com o pão profético, ensinando as irmãs a fazerem os pães, elas também estão vivendo isso dentro dos seus lares. Imagina o marido chegar e ter aquele cheirinho de pão fresco em casa, um cafezinho, aquele cheiro que abraça, que fala, nossa, eu estou em casa. É aquela sensação de que, tipo, eu estou na rua, mas eu tenho um lugar para voltar. Um lugar que eu vou ser acolhido, um lugar que eu vou ser amado, porque os cheiros traz essa sensação para nós, né? Foi algo que foi se construindo e aí eu fui percebendo que são vários os pontos que ligam uma mulher de Provérbios, a mulher sábia, né? E dói essa construção, porque tem horas que a gente olha e fala, Senhor, mas essa agora foi até aqui. E eu me recordo que uma das lives foi a live que eu fiquei surpreendida, porque foi uma live que o Rafa apareceu, né? Porque a gente vai fazendo as coisas e você fala, não, isso não vai acontecer, né? Parece, e é isso que eu quis deixar muito claro no livro, esse é um manual de algo que vai acontecer, né? Se a gente ler e aplicar tudo que está escrito, não no livro, mas na Bíblia, e que a Bíblia trouxe parte dela para cá, e transformei isso de uma forma prática, tentei deixar isso de uma forma como funcionaria talvez para mim, porque depois que eu tinha feito todas essas coisas, faltava a parte de receber isso do marido. Eu falei, mas... Senhor, isso está se construindo, foi uma palavra que Deus foi dando. Eu falei, mas eu preciso comprovar que isso funciona de uma forma inconsciente. E aí foi numa das lives que ele apareceu e começou a falar lá com as irmãs do corre. Falei, o que você está fazendo aqui? Então foi algo que mexeu muito, gente. Tem sido algo muito especial. E engraçado, né, Amanda, que ontem ao ler, eu recebi ontem um livro. Ao ler, é isso que eu quero que vocês tenham a experiência e algo que no e-book online vocês não teriam, que é pegar caneta, grifa-texto e grifar mesmo o que vocês gostaram, o que tem a ver com vocês e escreverem mesmo. E ontem eu comecei a grifar e você falando do Rafa sobre validar tudo que você estava desenvolvendo, criando, me trouxe a reflexão, né, que você colocou no livro, que fala assim: embora nosso foco esteja voltado para a mulher virtuosa, a responsabilidade dos maridos não é ignorada. Há um convite para os homens refletirem sobre o seu papel em reconhecer e valorizar as virtudes das suas esposas e assumir seu papel. Porém, vemos que até mesmo essa ação é parte do resultado de um comportamento e posicionamento de uma mulher sábia. E é isso, você foi
sábia, você começou a desenvolver o projeto, Deus começou a despertar no seu coração a questão do livro e você colocou o Rafa na posição que ele tinha que estar. O que você não sabia fazer e colocar ele na posição para criar o livro no que ele sabia fazer de melhor. Sim. Fazer a revisão, elaborar, fazer as correções, criar a capa. E assim, Mari, a gente faz muitas coisas, nós como mulheres, né? Nós somos muito visionárias, nós somos muito, vamos dizer uma palavra assim, meio sacudidas, nós somos pessoas muito dinâmicas. Mas eu tinha uma profecia, eu tinha uma promessa que os maiores projetos sairiam entre eu e o Rafa. Meu Deus. Então, se eu fizesse algo diferente disso, eu estaria tentando na força do meu braço. Uhum. Se eu fizesse algo e tentasse fazer algo por mim mesma, como muitas vezes eu tentei, muitas vezes eu fui e fiz, e ele me respeitou muito naquele momento, entendeu que era um momento talvez de teste, de aprendizado. Ele tinha a posição dele ali, a opinião dele, mas respeitava isso. Mas eu estaria desobedecendo algo que seria também algo que traz sobre a mulher sábia. Meu Deus. Então, ao envolver ele nesse projeto, ao trazer para ele a possibilidade dele aflorar aquilo que é o talento dele, eu não conseguiria fazer esse livro sozinha. Sim. Ou eu gastaria muito tempo, eu gastaria muito dinheiro tentando descobrir como fazer isso, ou pagando outras pessoas, vários outros profissionais para fazer isso, para juntar toda essa ideia. E eu encontrei isso dentro da minha casa. Meu Deus. Então, eu encontrei isso no meu esposo porque eu permiti que ele aflorasse aquilo que ele já carregava. Porque muitas vezes é isso, a gente acaba inibindo, a gente acaba tirando deles a possibilidade, o posicionamento, a competência que está ali. Então, faz parte de ser elogiada a nossa parte também. Sim. E é dolorosa, porque você tem que esperar um pouco mais, você tem que saber conversar, comunicar, você tem que se perdoar antes de um projeto, tem que fazer muitas coisas, tem que alinhar, fechar as brechas, jejuar um pelo outro, orar um pelo outro. Então, é isso que a gente, como mulher sábia, precisa fazer, né? Sim, Amanda. E você tem alguma página, algum exercício que você gosta mais, que você fala assim, quando eu abro, isso aqui mexe comigo, é algo que é para mim, do livro? Eu até estava, né, eu gostei de muitas partes, mas eu acho que uma das partes aqui para mim, dentro do meu perfil comportamental, da minha personalidade, ele trouxe para mim um acalento de que o que eu fazia também não estava errado. Porque o que acontece, Mari, é que muitas vezes a gente acha que o nosso próprio traço, nossa personalidade, a nossa característica principal, ela é um erro. E a Bíblia vem para explicar para a gente que aquilo que a gente faz é a nossa principal característica e a gente não pode tirar isso de evidência. É como você disse, muitas vezes a gente quer se lapidar, cortar um cabelo que não funciona pra gente, pintar de uma cor que não é a nossa, porque a gente está fugindo da nossa essência. Então, o capítulo 4, quando ele fala do dinamismo, a mulher que traz recursos de longe, eu sempre fui muito essa mulher que, por pesquisar, observar, ter percepções, eu acabava negociando algumas coisas, percebendo algumas coisas e trazia isso para minha casa. E por muito tempo, por não entender a Bíblia, por não entender a palavra como eu entendo hoje, eu achava que eu estava passando na frente do meu marido. Meu Deus. E, na verdade, eu estava trazendo possibilidades, porque o problema seria se eu trouxesse tudo já resolvido, fechado e determinado. Agora, você trazer possibilidades para sua casa, você trazer novas opções com todo jeito, com todo carinho, com toda estratégia, é colocar o seu esposo numa posição em que ele decida algo que você estrategicamente ajudou a construir. Meu Deus. Então, quando fala aqui que a gente traz coisas de longe, né, não se contenta apenas com o que está à sua disposição de imediato, ela é uma visionária. Então, se você em algum momento vê uma situação Meu e você Deus. fala, eu preciso daquilo ali e eu vou dar um Até jeito... arrepia. Eu vou dar um jeito de trazer isso para minha casa. Meu Deus. É algo que você consegue construir, né, juntamente com o casal. É o casal construindo. Você pode ter muitas opções, nós podemos, mas eles virem ali participarem de uma forma estratégica, né? E a gente sendo sábia, né? Dizendo, fui eu que fiz, eu que olhei. E esse exercício, ele traz também um plano de ação, né? Então, todos os capítulos vão trazer um plano de ação de como ativar cada um desses pontos aqui do livro da Mulher de Provérbios. E, Amanda, eu tenho visto você entregar o livro para algumas irmãs do Coque, que já teve a honra de poder ter em mãos, e você pede para a gente abrir em aleatório
como a gente faz com a Bíblia para ver qual é o direcionamento daquele dia. Então, explica melhor do que é isso, o porquê fazer dessa forma, como você entendeu que o seu livro, a pessoa poderia qualquer dia abrir qualquer página que a pessoa teria uma resposta. O que é interessante do livro é que eu recomendo você ler um capítulo por semana. Meu Deus. Então, se você abriu, por exemplo, aqui no capítulo 6, no 10, por exemplo, leia o 10, medite muito nele durante uma semana e faça esse plano de ação naquela semana. Se você lê hoje, que é um dia, por exemplo, leu numa quinta-feira, aplique durante aquela semana esse plano de ação e na outra quinta você lê mais um capítulo. É como se fosse um manual para você conseguir aplicar aquele exercício e já colocar em prática de uma forma que você consiga colher resultados. Uau. E eu gosto muito de, então, assim, li o 10 foi para mim essa semana. Abri, agora caiu no 2, faz o 2, até que você complete o seu manual e deixa tudo prontinho, como se fosse um caderno de estudo mesmo. Meu Deus. E aqui tem resposta. Aqui eu vi que você colocou quantos anos faz que tem a passagem da mulher virtuosa? Quase 3.000 anos. Meu Deus. E é atemporal, serviu naquela época e serve para nós agora. Para o momento que nós estamos vivendo. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende, né, aquela passagem. Mas aí a gente vai se aprofundando e vê que se encaixa exatamente no que a gente está vivendo. Às vezes um conflito com o filho, um conflito com o marido, em questão do trabalho, até em questão da mulher virtuosa, né? Gente, tem ensinamentos aqui que o mundo acabou distorcendo a nossa imagem, né? Hoje a gente vê as mulheres, elas querem a cadeira do poder, não querem mais se sentar na cadeira do poder principal que é dentro do seu lar, servindo. O marido, servindo os filhos, sendo com cuidada, amor, né? com carinho. E é tão bom quando o nosso marido tá na posição de protetor da casa, que a gente se sente amada, protegida e a gente se sente livre também, sem cobrança, que a gente pode errar. Eu posso arriscar, eu posso errar, porque tem alguém que vai estar comigo, vai estar me protegendo, vai estar cuidando. Então, Amanda, quer dizer que além do livro, vem mais novidade por aí. Você não para, né? Papai sinalizou para você, você já tá fazendo. Tarefa dada, tarefa cumprida. E ontem, gente, quando eu recebi o livro, eu só fui ler à noite, né? Com calma. E aí, quando eu abri o livro, me subiu um cheiro. Mas um cheiro de aconchego, um cheiro que abraça a gente, que remete à família, ao nosso lar. E aí eu falei assim, Amanda, você colocou cheiro no livro? Ela falou, nós espirramos para fazer um teste. E me fala aí, Amanda, além do livro, o que mais que a gente pode esperar da sua marca que você está lançando, as Irmãs do Coque, né? O que mais que a gente pode esperar, o que já está engatilhado por aí? Além do livro, nós temos a essência, né? Que foi quando o Senhor me revelou que a mulher sábia tinha um cheiro, eu achei aquilo muito inusitado. Eu me recordo que eu estava numa posição que eu gosto muito dentro de casa, que é arrumando. Eu gosto muito de cuidar, de pôr a mão, de pegar os detalhes. E foi bem na véspera de Natal. E eu estava em casa, o Rafa estava na sala, o Martinho, o Pedro estavam ali na sala e eu estava no quarto. E é onde o Espírito Santo fala muito comigo. E eu me recordo que eu coloquei uma vela para sentir um cheirinho ali de casa, para perfumar o ambiente. E eu fui pro meu banheiro ajeitar umas coisas e o Espírito Santo falou para mim, deixa tudo aí, vai escrever que eu vou te dar um projeto. Meu Deus. E aí, a hora que eu sentei, eu não sou muito de escrever, porque eu sou muito de guardar no HD aqui, a minha forma de gravar. E eu falei, escrever? Ele falou, escreve porque são muitos os detalhes. E aí, a primeira linha que ele me entregou foi a linha da mulher sábia. Meu Deus. E aí ele começou a pedir para que eu escrevesse sobre o cheiro, enfim, descrevesse ali. E no final ele disse para mim assim, tem 2 ingredientes principais. Nossa. Escreve mirra e algodão. E eu senti o cheiro do algodão ontem. E foi algo muito forte, Mari, porque eu não sabia primeiro que o algodão, a flor do algodão tinha um cheiro. E eu nunca tinha sentido o cheiro de mirra. E aí ele entregou um ingrediente que é um ingrediente surpresa, que secreto. Esse eu não vou revelar. Que faz essa composição ter esse significado. Meu Deus. E aí ele foi me explicando o porquê da mirra, o porquê do algodão, e isso eu vou conversando com vocês durante todo esse tempo, depois vou explicando, né, no lançamento, mas foi algo muito do coração de Deus. E quando eu senti o cheiro pela primeira vez, eu falei,
é esse o cheiro da mulher sábia? Porque ele cheirava algo muito comum, mas ao mesmo tempo algo muito diferente, mas ao mesmo tempo algo muito... Eu falei, meu Deus do céu, esse é o cheiro de casa. É algo familiar. E aí, Mari, quando eu senti de espirrar, né? Ele vai ter o cheiro no livro, mas vamos ter ali, primeiro, o produto que vem primeiro é a vela, pra gente acender ali, apagar a luz, deixar o abajur como estamos aqui, um abajur ligado ali. Esse livro aberto, uma xícara de café, ou uma xícara de chá ali no seu quarto, ou você lendo o livro enquanto você espera a sua família chegar em casa. Imagine-se que você está na sua casa e você chegou ali e você tirou o calçado, você se acomodou na sua poltrona, no seu sofá, como que a gente está aqui. Você já amassou o pão, já enrolou, colocou ele para assar, vai passar um cafezinho e você abre o seu livro na Mulher de Provérbios e começa a ler sobre aquilo, esperando o seu marido chegar. É tão interessante porque quando eu lembro do livro, eu falo sobre o livro, me remete 2 cenários. O quarto, num dia de calor, que a gente vai ali, abre o livro e lê ali enquanto está deitada na cama. Mas esse livro também é para os dias frios, em que a gente precisa de um abraço, que a gente precisa ali de uma cobertinha, que a gente está com uma meia no pé ali, esperando uma palavra de consolo. Ele é um livro de ação, mas ele é um livro de muita palavra de conforto, né? Eu falo que às vezes ele pula na gente, porque ele pula mesmo, é algo que você fala, poxa... E eu quero que vocês possam deixar reverberar a palavra que tem aqui, como eu tenho deixado na minha vida, né? Quando eu li um dos capítulos desse dia que falavam sobre filhos, aquilo me mexeu comigo profundamente. E eu fiquei uma semana diluindo aquilo sobre os filhos, que os filhos têm que dizer que nós somos abençoadas. Meu Deus. E foi algo muito forte, Mari, porque nessa semana que passou, o Senhor pediu para eu pedir perdão para os meus filhos. Senhor. E aí eu falei, mas... A Mulher de Provérbios, ela aqui diz que ela será... os filhos falarão que ela é abençoada. E eu fui para o quarto do Martim, porque a gente estava montando muitas coisas e eu precisava conversar com ele. E eu cheguei na cama assim e falei, filho, a mãe queria te pedir uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, eu queria te pedir perdão pela correria. Meu Deus. Né? A mãe está fazendo todo esse projeto, ele é um projeto para a nossa família... Mas eu preciso que vocês, como meus filhos, validem esse projeto, porque senão ele não é um projeto realmente que é profundo. E enquanto eu falava com ele, eu percebi que o mais velho entrou no quarto, o de 21. E aí, eu não consegui parar de falar aquilo para o Martim, verbalizando, né? A gente vai, né, conseguir viver todas as coisas também que a gente já se planejou esse ano, a gente logo vai viajar, a gente vai conseguir fazer tudo acontecer. Mas a mãe queria pedir para você perdão pelas vezes que às vezes você, né? Às vezes não consigo te dar atenção 100%, mas a mãe está aqui, né, para dizer que te ama. E nisso foi inevitável eu olhar para o Pedro e falar para ele, eu também te peço perdão, filho, pelas vezes que às vezes você não se sentiu atendido, você não se sentiu ouvido, se em algum momento eu, né, não percebi os detalhes da nossa relação, se alguma coisa há em mim que em algum momento entristeceu o coração de vocês dois, eu amo muito vocês e eu queria dizer para vocês que para mim o que mais importa é que eu seja valorizada por vocês, né? Tudo isso é um projeto muito grande, mas eu queria dizer que eu amo a vida de vocês e sem vocês nada disso tem sentido. E eu percebi que eles ficaram emocionados com aquela atitude, porque eles não esperavam. Talvez eles esperassem, vamos, né? Vamos se arrumar. E eu estava ali desarmada, dizendo para eles assim, eu preciso que vocês me vejam como alguém abençoada. Porque senão é somente uma faceta da Amanda. E vocês me conhecem na integridade, né? De forma integral também. Então, foi uma forma, eu acho que eu fecho o livro com esse pedido de perdão para eles, sabe? Com esse momento de... Porque as outras coisas todas a gente consegue fazer, né? A gente vai, a gente volta, a gente ajuda pessoas, amigos, mas é dentro de casa, é no nosso lar, é no partir do pão, né? Na receita do pão que tem aqui dentro, é no tomar do café, é no olhar no olho, é com os nossos que tudo faz sentido mesmo, né? Então tem uma receita de pão aqui. Tem uma receita de pão aqui, o pão profético está aqui. Uau! Gente, olha... Se eu, a Amanda, todas as irmãs do Coque já fizeram pão, você também consegue. Sim. Então, não desista. Assim que você tiver o seu livro em mãos, pega a receita do pão profético e faça esse ato, né, de amor, de cuidado, zelo e o ato de servir, né, a sua família aí também. E quando que é o lançamento, Amanda? Fala pra gente. O lançamento oficial, né, o presencial vai ser aqui na Casa de Esther,
Nossa, Meu amiga. Deus, promete, gente. Se você tiver a oportunidade de estar aqui no encontro, Não só nesse, mas em todos que você puder vir, venha, porque é bênção pura. Mas foi uma data que o senhor marcou, né amiga? Nossa. 7 de março vai ser o lançamento oficial, presencial. O pré-lançamento no online vai ser no dia 6 de março. Mas o presencial vai ser aqui. É uma forma de honrar as minhas amigas, as minhas irmãs, a minha família, de poder retribuir a Deus tudo que Ele tem feito. Eu nunca imaginei, novamente digo, nunca imaginei passar por isso, né? Como eu ensino lá nas lives, estou fugindo cara de naturalidade, mas tudo isso para mim é muito novo, né, amiga? A gente sempre vê algo, alguém fazendo, mas chegar a hora de estar ali, né, de fazer ali uma dedicatória para alguém, de escrever para mim mesma, esse livro primeiro vai ser para mim, porque eu quero fazê-lo do começo ao fim. Mas foi tudo muito novo, né, amiga? E assim, eu sinto muito honrada de fazer isso junto com você, na sua casa, né? Eu que Onde fico você honrada. abriu as portas pra gente, para nós mulheres que precisamos ouvir, que entramos aqui totalmente descalças, né, desarmadas, estamos aqui somente para servir ao Senhor, e você faz parte disso, e você aqui é o berço, eu sinto que aqui é o berço, né, como da visão. Muitas Nós irmãs estamos que no bercinho. vieram aqui tiveram a visão de que nós estávamos dentro de um bercinho. E o pai nos ninava. E aqui é um berço, amiga, de muitos projetos. Eu Glória sinto a que Deus. projetos proféticos serão lançados aqui. O próprio podcast aqui é um projeto do coração de Deus. Então, eu sou extremamente grata. Eu vou precisar de uns dias para digerir tudo que está acontecendo, de estar aqui, né, amiga, fazendo isso com você. Sim. Mas o nosso coração, ele é um coração que celebra o dia de hoje. Muito obrigada por tudo. Eu amo sua vida, você sabe, né? Eu também, amiga, amo sua vida, honro você. E é uma honra se alegrar com a alegria de uma amiga. Uma amiga que fez parte da minha trajetória até aqui, da minha conversão, e que acreditou em mim, acreditou no meu potencial, mesmo e sempre me impulsionou. Porque até quando eu queria fugir, falava assim, ai, deixa eu virar uma mala, me carrega, não quero mais. Você sempre me impulsionou, falou que eu ia conseguir, acreditou em mim, no meu potencial. E hoje eu poder estar aqui, me alegrando com você, com o seu projeto, sabe? É uma honra para mim poder fazer isso por alguém que fez tanto por mim. Amém, amiga. Então eu me alegro com você, eu me alegro por esse projeto, eu me alegro pelas vidas que vão alcançar, né? Famílias vão ser transformadas, edificadas, mulheres vão olhar para si de uma forma diferente, e eu me alegro com tudo isso que Deus tem feito. Eu agradeço, amiga, por tudo. E se eu fiz tudo o que eu fiz, foi porque o Senhor colocou no meu coração, e é por causa do amor que Ele tem por você. Então, assim, eu só obedeci mesmo porque eu falei, Senhor, essa ovelhinha aqui, ela é preciosa demais. Oh, eu acho que o pelo dela tem fio de ouro. Foi algo que eu nunca me arrependi de nada que o Senhor me pediu. E você é uma joia preciosa, né? Você já declarou Glória isso, a colocou Deus. o ouro no meio. Foi você que colocou o ouro no nosso meio, não vem, não. Glória a Deus. E amiga. eu sou muito feliz por poder ver algo tão grande, né? É muito bom a gente ver pessoas sendo usadas por Deus em dons diferentes e até maiores e de uma forma tão intensa. E eu sempre vou estar com você, por você, o que você precisar, aonde você meu for. Deus. Eu vou estar orando por você, amando a sua vida, a sua família. E o que você precisar, eu tô aqui. Porque a gente tá aqui uma pela outra, e eu agradeço de coração por tudo. Oh, meu Tá bom? Deus, e eu também, amiga. Eu também Amo te sua amo vida. demais. Minha irmã. Irmã do Coque, irmã de do Esther, Coque, tudo. né? E esse projeto, todo esse movimento que Deus tem feito, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre todas as almas que nós vamos alcançar para o reino. É sobre ele, né? É tudo pra ele. Tudo para Ele. Obrigada, viu, amiga? Obrigada, Te amiga. amo. E você aí de casa, fiquem com Deus, que Deus possa consolar seu coração, te guiar, te conduzir da melhor forma. Amém, Jesus. E espero que esse tempo precioso que você ficou aí acompanhando esse bate-papo conosco, que você possa ter sentido o amor de Deus, que o amor de Deus possa ter alcançado você aí onde você está. Porque não é sobre nós, é sobre todas as almas, sobre todas as vidas que nós podemos alcançar através das comunicações, através desse podcast, através do livro da Amanda. Quantas vidas podem ser transformadas. E fiquem com Deus. Espero que você possa estar aqui conosco
em todos os outros episódios que vão vir após esse. Amém. Amém.